Uma floresta fechada margeia parte de um rio. Sobre a imagem em letras brancas, Ministério da Cultura e Sabesp apresentam FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, Caminho das Águas. Força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados neste elemento vital. Rios, mares, Uma baleia salta no mar. cachoeiras e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série Caminho das Águas integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Aqui, paisagens aquáticas, identidade local e sustentabilidade se conectam, criando um diálogo vivo e harmonioso entre a natureza e a expressão cultural. Uma coluna de pedras divide as águas de uma montanha coberta por copas de árvores. Um refúgio de encanto e serenidade, onde o mar emoldura a biodiversidade de uma natureza exuberante. Terra de águas cristalinas que fluem na alma de uma cultura caiçara genuína. Este é o arquipélago de Ilhabela, local de partida deste primeiro episódio de Caminho das Águas. Ao longo dessa viagem, onde contemplamos seus rios, admiramos suas cachoeiras e nos deixamos envolver pelas belezas do seu mar, fomos apresentados a diversos personagens que nos mostram um pouco das artes e dos saberes das águas de Ilhabela. Nossa primeira parada foi a Cachoeira de Água Branca. E quem melhor para nos guiar nesta jornada do que Danilo Taino, um defensor incansável do ecoturismo e do desenvolvimento sustentável em Ilhabela. É uma das principais de Ilhabela. Ilhabela é a ilha que mais tem cachoeiras no Brasil. O pessoal costuma falar que são 365 cachoeiras, mas isso é um mito. Ilhabela tem centenas de nascentes, são realmente centenas de nascentes que descem desde o alto das montanhas até o mar. Essas nascentes vão encontrando outros cursos da água e formando os córregos, os ribeirões, e aí as cachoeiras, que são as quedas d'água. Nós temos 38 quedas d'água catalogadas em Ilhabela. Danilo A cachoeira da Água Branca escura. é uma das principais de Ilhabela. As águas começam a correr lá de cima da montanha, passa por um atrativo natural do Parque Estadual, que é muito importante, que é muito visitado, que é a Trilha da Água Branca, que possui 5 poços ali. E aí ela chega aqui, onde ela deságua nessa queda, até ela realmente encontrar o Ribeirão da Água Branca e desaguar no mar, como todas as outras águas da ilha. Vista aérea de um rio que deságua no mar claro. Aqui é muito importante, essa queda é tão importante que a usina hidrelétrica de Ilhabela veio para cá antigamente. Ela começou no bairro da Vila, mas aí alta demanda dos moradores, faltava energia, então ela veio para cá onde tinham mais águas. Só que mesmo com uma cachoeira grande, imponente, desce com bastante água, ainda assim acabava faltando. Por isso que a energia elétrica hoje vem através de cabos submersos de São Sebastião para cá. Mas essa é uma cachoeira muito importante para toda a vida de Ilhabela desde A então. cachoeira desliza sobre uma enorme rocha íngreme, rodeada pela mata fechada. Nós temos um lençol freático bem alto, então por isso que tem bastante cachoeira na ilha. Mas a gente precisa que esteja chovendo justamente para encher esse lençol, para que tenha esse fluxo das águas. Agora a gente está numa época do ano que é mais seca, que chove menos, tem menos pancadas da água, então a gente pode ver o que acontece na ilha quando está chovendo pouco. De pequenas fendas na rocha, brotam maciços de vegetação. Vista de longe, a floresta densa abraça outra grande cachoeira. Dentre essas grandes quedas d'água que nós temos em Ilhabela, justamente pela questão de termos grandes montanhas e muitas pedras, algumas cachoeiras se destacam, como a Cachoeira do Gato, que é uma cachoeira muito imponente. Quando você chega na base dela ali, depois de 1 hora de trilha, você realmente fica impressionado com a força das águas caindo num paredão de quase 80 metros de altura. É realmente algo assim que chama a atenção, que prende, que você se sente realmente conectado com a natureza quando você vê aquela imensidão de queda d'água. A água cai quase que verticalmente e desenha nas rochas pinceladas brancas que escorrem pela superfície.
Parque das Cachoeiras é um lugar de Ilhabela que o pessoal busca essa conexão no meio do dia a dia, fala, vou dar uma escapadinha, vou dar uma mergulhada, vou simplesmente escutar o barulho das águas ali no meio das árvores, barulho dos pássaros. A imagem se afasta da água e revela por detrás da mata densa então, o imenso do azul do bike mar. Vem bastante para cá, o pessoal da corrida de montanha vem bastante para cá. É um lugar de fácil acesso em que todos conseguem se divertir. Às vezes o pessoal vem brincar de rapel aqui, mesmo que é pequenininha, mas dá para brincar. Danilo e Pablo caminham perto da água. Aqui é uma rampa que eles fizeram para acesso, né, para cadeirantes. Então isso aqui é uma estrutura nova, nada mais justo do que ser acessível a todos, né? Maravilhoso. Então esse lugar é muito procurado não só para quem quer relaxar, para quem quer se refrescar, mas também pelos atletas da ilha, pelo pessoal de observação de aves, enfim. É um lugar perto da cidade, só que muito valioso para a gente que mora na ilha. Vista de cima, uma roda de pessoas em uma clareira da mata. Bem próximo à queda da Cachoeira da Água Branca, ensaiava em uma pedra no meio do rio o Marabantu, conjunto percussivo liderado pelo músico Pedro Vercelino, que estuda e promove a cultura do maracatu de baque virado em Ilhabela. Uma das integrantes do grupo, Thalita Frangione, nos falou sobre sua profunda relação com as águas e com Oxum, o orixá das águas doces. Thalita é negra, de cabelos crespos. A água é tudo na minha vida, porque eu sou filha de Oxum, e Oxum é mãe das águas, é mãe de todos, é amor, é carinho, alento. E dentro do maracatu, a gente começou a ensaiar, a gente fez oficinas aqui no Marabantu, junto das águas, junto da cachoeira. E água é vida, o planeta é constituído por água, o nosso corpo é constituído por água, e a água que comanda as emoções, né? Quando a gente muda a intenção na água, tudo muda. Quais são os toques que estão relacionados a entidades das águas? A gente tem as entidades das águas, a gente tem Oxum, né, que é da cachoeira. Então a gente tem o toque para Oxum e a gente reverencia Oxum tocando. O próprio instrumento, a cabaça, na África tem cabaças gigantes e eles tocam dentro dos rios. São cabaças gigantes e o som é um som ancestral. O barulho das miçangas, ele remete às águas. Então, tocar para Oxum na cachoeira é maravilhoso. Reverenciar Iemanjá no mar é fantástico. E para cada um a gente tem um toque. E tem Nanã também, né, que é a mais antiga orixá, é a primeira e é mãe de todos, né? A lenda diz que o ser humano, o homem, se moldou da lama de Nanã, que são as águas paradas. Então a gente tem toque para cada uma delas. Os 10 integrantes do grupo usam roupas brancas. Vistos de cima, são como pontinhos em meio à mata verde. Em uma placa, Parque Estadual Ilhabela. Na entrada do Parque Estadual de Ilhabela, nosso guia, Danilo, nos levou por uma caminhada pela Trilha da Água Branca, onde realizamos o Passeios Fasa, uma atividade do festival que leva o público a conhecer em loco um pouco das belezas hídricas de cada cidade visitada. Vista aérea de uma praia. Passando pela estrada que cruza o Parque Estadual de Ilhabela, chegamos à Praia de Castelhanos. Neste espaço bucólico e inspirador, tivemos a oportunidade de vivenciar a cultura das águas presentes no universo da vida caiçara deste arquipélago. A começar por provar as delícias da culinária local, preparadas pela família Gonçalves de Souza. Em uma cozinha aberta para a praia, uma jovem frita um peixe. Aline, a gente está aqui de frente desses quitutes maravilhosos que mostram essa cultura caiçara, essa cultura da gastronomia que vem das águas desse mar que está aqui na frente da gente. E você, com 22 anos, deve ter presenciado muitas transformações aqui nessa cultura. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa cultura caiçara, dessa culinária que tem nessa região e de que forma, ao longo da sua vida, você viu transformações acontecerem nessa cultura. Eu cresci aqui, né? Meu pai é pescador, a gente foi sustentado muito por esse mar, com todo o conhecimento tradicional que ele tem. A Aline é branca e tem cabelos também cacheados. Tive uma parcela da minha vida na cozinha com a minha mãe. E daí, quando eu terminei o ensino médio aqui em Castelhanos, eu fui estudar gastronomia.
E aí quando eu voltei, cheia de sonhos, de tentar contar um pouco da nossa história através da comida, que é uma coisa que eu me identifico, né, por ter um pai pescador e uma mãe cozinheira que também viveu parte da vida no mar, eu me deparei com esse turismo em massa, né? E aí, enfim, hoje eu tive que sair da cozinha e comprar essa luta, que é fortalecer mesmo o resgate dessa cozinha. E também de todo modo de vida tradicional. A pescaria é uma das tradições que resistem até hoje, né? Dentre todas as práticas tradicionais que a gente já vem sofrendo mudanças e até perdendo mesmo. Agora é época de tainha, né? Uhum. E daí os nossos pais cresceram na época de tainha com os avós. Bom, meus avós, os pais da minha mãe, todo mundo chegava com peixe e aí você limpa o peixe, faz ele para o almoço e a ova a gente come com café e farinha. Que é essa farinha da praia vermelha, essa farinha fina, né? Que a gente costumava fazer. E, por exemplo, esse prato hoje a gente não consegue servir para esse turismo que frequenta Castelhanos. Porque não é um turismo que valoriza a cultura, enfim. Esse movimento ele fortalece os pescadores, fortalece o nosso contato com o mar e a gente justifica, né, esse uso das águas, principalmente. Hoje a gente mora numa área de Resex, mas que pega só os 33 metros, que é a área da União. E também a gente luta muito para que essa área seja extensa até a área de amortecimento com o parque. Então, a gente também tenta estender isso para o mar, principalmente para proteger os pescadores, né? Porque a gente tem uma pesca predatória que fica numa área que não pode, porque não tem fiscalização, e isso interfere no nosso modo de vida, porque hoje o pescador vai para o mar e ele volta com bem menos peixe do que antigamente. Depois deste delicioso almoço, nas areias da praia de Castelhanos, conhecemos o tio de Aline. Áureo nos falou um pouco sobre o universo dessa vila caiçara e também nos mostrou suas habilidades com as redes. Como é que é feito isso? É você que faz essas canoas? Me conta um pouquinho. Pablo e Áureo estão dentro de uma canoa na verdade, praia. Ela é feita de uma árvore só, né? Você pode ver que ela não tem emenda. Antigamente, no seco flutuante, a gente usava só isso aqui. Era só canoa. Não tinha essas lanchinhas que a gente vê hoje. Era só canoa. E aí sim, a gente escolhia as madeiras, né? As madeiras, pô, essa aqui é madeira engá, essa é engá. E aí a gente vai lá na mata, quero fazer uma canoa, vamos supor, de 8 metros. A gente escolhe uma árvore. Antigamente era no machado, não tinha essa de motosserra não. Meu pai era o maior canoeiro. Pegava o machado, ia pro mato, ficava o dia inteiro lá e fazia as canoas mesmo. E eu aprendi com ele. Eu comecei a andar nas águas com 7 anos de idade, né? 7 anos de idade eu já comecei a entrar na canoa, com essa aqui, para pescar com meu pai. Então é uma coisa que tem muita relação com a água, né? Tem muita relação. A parte do meu sustento vem da água, né? Eu sou pescador. Pesco, a minha renda, hoje a maior parte da minha renda ainda tem turismo, mas é mais do mar, né? Porque eu trabalho com peixe, eu uso a água do mar para largar minha rede. E antigamente a gente tinha um jeito de pesca mais legal, né? Porque assim, hoje a gente tem muito impacto das pescas industriais. Isso prejudicou muito a pesca artesanal, né? Vamos supor, dentro da Baía do Castelhano, se você olhar daquela ponta lá, que a gente chama ponta da Cabeçuda, ela é totalmente proibida para pesca industriais. Ela está já no mapa, já indicando que ali não pode, 23 metros, não pode pesca predatória nenhuma, é só pesca artesanal. E os caras entram, né? À noite a gente não vê, isso detona, leva muito as pescarias da gente e a gente não tem mais aquela quantidade de peixe que tinha antigamente por causa disso aí, né? E também o sonar que os caras usam no barco. Um barquinho hoje um barquinho de 8 metros já tem um sonar aí que custa, entendeu? E aí os caras vêm numa área proibida e usam o sonar e enquanto o pescador me leva tudo, né? Isso aí é uma coisa que é um grande impacto para a pesca hoje, né? Cultural hoje na nossa comunidade, é esse negócio aí, né? E as redes? As redes a gente também faz na mão e quando a gente usa muita rede, a gente já pega os fardos, compra nas fábricas de rede, né? Tem um cipó, né, no mato, que antigamente não tinha essas cordas. Era feito do cipó, tem uma madeira no mato que a gente chama a cupiúba. Aí a casca daquela cupiúba, você tira ela e coxa, faz uma corda, né? Não tinha essas cordas. Outro pescador, Lauro de Souza, também nos fascinou com a velocidade e o virtuosismo da dança de suas mãos ao tramar uma rede de pescar. Da pescaria de Áureo e Lauro, vimos que tudo se aproveita. O que não alimenta vira arte nas mãos da habilidosa artesã Laurinda Maria de Moraes Lúcio.
As escamas da tainha e o rabo deste peixe são transformados em belos brincos. Então aqui em Ilhabela a gente pode dizer que a gente não só come o peixe, como a gente ainda aproveita para fazer essas obras de artes maravilhosas. Eu ainda não consigo fazer 100% do aproveitamento, Claro que mas eu acho que aproveito uns 80%. Laurinda é negra de Que pele clara. maravilha. A natureza nos dá de tudo, é questão de querer usar. Tudo vem das águas, né? E das águas, exatamente, O capiá precisa da beirada da água também, porque senão na seco ele não vai. É uma semente natural também daqui. Muito E ela dá muito em beirada de cachoeira. Isso aqui que você está vendo veio das águas. É um aglomerado de Ela segura salitro. um abajur de Olha, concha, que massa. com uma E base é que leve. lembra uma rocha cinza. Nossa, super leve, parece uma pedra, mas é Mas levinho. não é um aglomerado de salitro. Tudo vem das águas, sim. Cortinas também vêm das águas. Também das águas. Ó. Tem mexilhão, tem Vamos ali as ver. conchas. E isso aqui, como é que é o nome? Mobile, né? São móveis de concha. Eu gosto bastante de fazer. E eu vendo bem elas. Elas são bem gostosas. Eu gosto quando tá ventando, eu durmo com a janela aberta, aquele barulhinho legal. E ali uma cortina. É uma cortina. E aqui tem mais outros brincos, né? Isso aqui é o quê? Escama da tainha. Qual que é da tainha? Todas que tá aqui. Todas são escamas da tainha. Todas. Essa rosa também. Também, depois que eu trato, ela vai para outro tratamento que é álcool com tinta de caneta esferográfica para ela chegar. Essa daqui, ó, na realidade a tinta é vermelha, mas eu não sei como que ela chegou nesse tom. Fica uma cor de salmão, né? Sim, ficou muito bonito. E essa é a cor natural dela. E essa é a natural. Dá para fazer várias coisas. Que bonito. Atrás de silhuetas desfocadas dos móveis, 3 canoas na Danilo praia. também compartilhou conosco a rica história marítima de Ilhabela, marcada por naufrágios e a presença de piratas que utilizaram a ilha como refúgio e esconderijo de tesouros. Em um certo momento da história de Ilhabela, teve resquícios de uma ocupação das tribos Macro-G, que viviam na Serra do Mar, mas que em certo momento ocuparam as regiões litorâneas. E essa falta dos territórios indígenas em Ilhabela facilitou muito para que os piratas e corsários, no período de colonização, utilizassem Ilhabela muito como um covil para planejamento de saques, como foi que o Thomas Cavendish, um famoso corsário da Rainha Elizabeth, planejou o ataque da Vila de Santos e São Vicente. Foi aqui atrás da gente, no porto do Saco do Sombrio, que ele fez o planejamento desse ataque. E tem diversas histórias de piratas que esconderam tesouros aqui na ilha, inclusive um famosíssimo, que é o Tesouro de Trindade, que muitas pessoas acreditam que está em Ilhabela, que teve um belga, o Paul Turry, que gastou mais de 40 anos aqui no Saco do Sombrio tentando encontrar esse tesouro, que era um tesouro que foi saqueado pelos espanhóis, dos incas, das igrejas no Peru, e quando eles foram expulsos de lá, eles trouxeram toda essa riqueza, e aí um corsário chamado pirata Zulmiro, conhecido como Zulmiro, que saqueou eles e teria escondido ou na Ilha de Trindade ou aqui na ilha de São Sebastião, maior ilha do arquipélago de Ilhabela. E com isso, vários navios também vieram a naufragar em Ilhabela, tanto nessa época do período de colonização, e essa quantidade de navios que afundaram nessa época a gente não tem o conhecimento, que isso se perdeu, mas a partir de um certo momento na história que começou a se registrar esses naufrágios, Ilhabela hoje é conhecida como a região insular que mais tem naufrágios no Brasil. E aí com esses naufrágios existem diversas histórias, como por exemplo do navio Concar, que afundou carregando massa de tomate e azeite, e o povo local acreditou que era tinta para pintar as casas, e aí pintaram as casas com essa tinta. Quando choveu a tinta escorreu, acharam que era uma tinta tranqueira, que não servia para nada, amaldiçoada. Usavam do azeite para acender as lamparinas. Na época utilizavam óleo de baleia, né? Em Ilhabela teve o período da caça das baleias. Tem a Praia da Armação, que era justamente onde tinha a empresa, a Armação das Baleias, que chegou a matar no ano de 1936, se eu não me engano, 850 baleias. Então, muitas baleias. Hoje, felizmente, elas voltam a passar por aqui. Existe o turismo de observação de baleias, que se a gente não tomar cuidado, é algo bem predatório e prejudicial para elas. Então, tem que ser feito da maneira certa, com as agências certas, pessoas corretas. Baleias mas elas saltam estão no mar. por aqui na região, justamente nessa época, caçavam elas para produzir o óleo, para acender lamparina e também para construção civil. As casas, as paredes das casas na época eram feitas de pedra, de cal e de óleo de baleia. Vista do alto, uma baleia jorra água pelo espiráculo. Marcos Cará. O avistamento um de homem baleias branco. hoje ele virou uma segunda temporada em Ilhabela, né? Para todo o trade turístico. Né? A gente tem aí de maio a agosto, que é o período de
migração das baleias, né? Elas estão passando aqui em nossa região. E assim, hoje o trade movimenta toda a economia. Elas estão migrando, na verdade, elas estão migrando, elas vão até Abrolhos, elas estão no período de reprodução delas. Então aqui é uma paradinha que elas realizam aí por algum tempo, para se alimentar, para descansar ou até mesmo para se reproduzir. Imersa na água, a silhueta de uma baleia. Ela sobe para a superfície e mergulha novamente. Você sente que há um aumento desde que você começou a trabalhar com avistamento de baleias? Você sente que há um aumento do número de baleias que podem hoje em dia ser avistadas aqui em Ilhabela? Vem aumentando. A cada temporada, nós percebemos aqui, registramos, né, através de um trabalho de foto-identificação, o número assim está duplicando, triplicando até de ano para ano de baleias passando aqui na nossa região. Mais de perto, a baleia emerge na superfície e curva o corpo para dentro da água. Hoje a gente começa a ter essa grande aproximação das baleias aqui, então isso com certeza é fruto de preservação ambiental, é fruto de conscientização das pessoas que estão agredindo menos as baleias, permitindo com que elas se aproximem mais. Então a gente tem uma transformação aí da parte da economia de algo que elas valiam muito, infelizmente mortas, para agora valendo vivas, felizes e a gente podendo conhecer um pouquinho mais. Na baía, ao lado de pequenos barcos, uma baleia salta para fora d'água. Visto de cima, um estreito curso d'água desce sinuoso entre grandes Além de rochas. revelar as belezas das paisagens naturais e das tradições desta região, o Caminho das Águas também exaltou a vibrante produção cultural do arquipélago, que é inspirada pelas águas que o rodeiam. Em um palco, 3 músicos. Em 2021 eu tive o privilégio de participar de um festival da canção aqui em Ilhabela, onde eu ganhei o primeiro lugar com uma canção que se chama Escafandrista de Esponjas. Paulo Celé. Onde eu fiz um passeio histórico assim também pela história de Ilhabela, enaltecendo a beleza, enaltecendo a riqueza da cidade, mas também da história triste que aqui se passou também por ter sido uma das primeiras cidades a serem invadidas, né? Então os nomes das praias todos têm relação com os processos históricos que a cidade passou até chegar onde é, né? Então, posso dizer que sim, que as águas doces e águas salgadas de Ilhabela influenciam muito no nosso som e no nosso grupo também. Eu tenho 2 composições que eu fiz também instrumentais em homenagem a Ilhabela, está dentro do nosso repertório, que se chama Pacuíba, que é o nome de uma praia que fica no norte da ilha. E uma outra que eu fiz chamada Cidade Coração, né? Que é justamente tipo dessa cidade tão encantadora, que também é cheia de cultura, né? E que nos propicia poder fazer a nossa música. Ele é um homem robusto e toca uma guitarra semiacústica. Fotografias em preto e branco de cardumes. Eu comecei a fotografar muito cedo e estava sempre já muito envolvida com o mar e resolvi que eu não queria mais ficar na praia, eu queria saber o que tinha ali embaixo. Então eu já fotografava quando eu resolvi ser mergulhadora para fotografar o fundo do mar. Maristela é branca e desde então essa conexão com o mar me acompanha, é uma conexão que não vem de família, eu sou de uma família, venho de uma família muito do campo. Então é uma conexão interna mesmo, muito peculiar. E eu fui atrás dela, eu tive que vencer barreiras assim para realmente estar perto do mar. Escapei de São Paulo muito cedo, resolvi vir morar na ilha já há 25 anos que eu estou aqui. E esse entorno, a ilha inteira, o mar, me inspira diariamente. Eu agradeço diariamente essa inspiração e esse poder estar aqui e me alimentar desse entorno, né, da Ilhabela, não só das águas, como da própria ilha, que é muito impactada, né? É uma ilha, está cercada de água por todos os lados e eu me sinto cercada de inspiração por todos os lados e a cada momento. Detalhe de pinceladas azuis sobre um painel de madeira. Eu sempre tive muita conexão com a natureza. Desde pequena, né, eu sempre gostei do mar. Paty é uma mulher negra. Sempre me conectei com o mar e aos poucos eu fui descobrindo que a minha paixão é pelas cachoeiras, né? Eu sou filha das águas. Preciso estar em contato com a natureza, eu preciso estar no mato, né? Eu preciso estar nas águas. E aos poucos eu fui entrando nesse processo de autoconhecimento, me identificando como parte da natureza. Foi aí que eu vim direto para ele, voltei, né? Vim direto para Ilhabela, eu estava morando fora, inclusive. E aí, desde então,
A minha conexão com a natureza nunca mais parou. Eu sempre fui mais da cachoeira, eu sempre tive essa conexão. Naquela época eu não conseguia entender o porquê. Hoje, para mim, faz sentido. Eu, particularmente, gosto muito da Cachoeira da Água Branca. Eu amo, e tem algumas secretas também que são secretas, né? Então eu não vou dizer aqui. Quando eu era criança, aquela região ali era um condomínio fechado. E a minha tia morava lá, então a gente tinha acesso direto à cachoeira. A gente chegava aí naquela queda grande, né? Quando não estava tão perigoso assim. Eu tenho essa lembrança e eu tenho o sonho de morar próximo da cachoeira, ouvindo realmente o som da cachoeira, né? Tem essa memória de infância. Então acho que é por isso que eu me conecto com a Cachoeira da Água Branca. Vista ao longe, a enorme rocha da cachoeira envolta pela floresta. Agora no palco, o grupo Marabantu. Finalizamos nossas ações presenciais no Instituto Baía dos Vermelhos, com a vibração e ritmo do grupo Marabantu, que havíamos encontrado ensaiando durante nossa visita à Cachoeira da Pedra Branca. O grupo conduziu um cortejo pelos espaços do Instituto Baía dos Vermelhos, resgatando a tradição do maracatu e celebrando a conexão espiritual com Oxum e Iemanjá. Sob luzes vermelhas e brancas, eles dançam e tocam. Encerramos aqui o primeiro episódio de Caminho das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nosso canal e visite nossas redes sociais através do site fasa.art.br. Sobre ondas na praia, o logo do FASA. FASA, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver. Sobre fundo branco, as logos de patrocínio, parcerias e realização.